Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada maravilhosa. Te convido mais uma vez a acionar o sininho, a compartilhar, a dar um joinha. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na primeira semana do Advento, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora exaltou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho lhe quiser revelar. Voltando para os seus discípulos, disse-lhe particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vestes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vides e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante, Jesus ele faz um reconhecimento, estando aqui nessa terra, né? Ele começa a contemplar, a glorificar o nome de Deus pelas suas maravilhas, dando louvor a Deus. Por isso que é tão importante sabermos louvar a Deus, sabermos darmos hino de louvor, de gratidão, olhar para tudo com mais otimismo, mais alegria, olhar as nossas lutas e perceber que nas nossas lutas a presença de Deus está, que nós não estamos sozinhos, que tudo que estamos passando no tempo de hoje, na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária, na nossa vida familiar, tudo tem as mãos de Deus e que Deus tem nos fortalecido para que vençamos as dificuldades do tempo presente. Então, o Evangelho de hoje, ele nos leva a olhar para Jesus, que é Deus, e como ele, na sua humanidade, reconhecendo a presença do Pai, glorificava com alegria o Pai, saboreava essa presença dentro dele. E aí, amados irmãos, nós somos chamados hoje a termos um louvor na nossa boca. Nós, às vezes, toda hora, né, nós temos um olhar para com Deus de apresentar as nossas necessidades, e é muito normal, tá? É muito normal isso. Jesus mesmo diz, né, num outro evangelho, peça, peça, bata na porta, peça. Então não é problema nenhum. Porém, também precisamos louvar, também precisamos glorificar o nome do Senhor, até mesmo nas situações mais difíceis em que vivemos, percebamos a presença de Deus. Então, é importante no dia de hoje olharmos para Deus com nos nossos lábios, com um hino de louvor, de gratidão. E ele vai falar uma verdade aqui, Jesus fala uma verdade profunda para os seus discípulos. Olha, vamos lá. Vocês são felizes porque estão vendo o que os profetas quiseram ver. Vocês estão felizes porque estão ouvindo o que os profetas quiseram ouvir. Então, Jesus diz para os discípulos o quanto eles são privilegiados. Agora, vamos lá, meus amados.
Gente, como nós católicos somos privilegiados e muitas vezes não temos, sei lá, talvez não temos uma dimensão da grandeza que é a Eucaristia que nós recebemos, que nós recebemos de forma tão diferente dos outros nossos irmãos cristãos que têm na Santa Ceia um momento representativo. Nós não. Nós temos na presença eucarística, na Santa Eucaristia, uma presença real. Então, eu poderia até dizer que nós somos felizes porque vemos o que muitos hoje não veem, ouvimos o que muitos hoje não ouvem. Então, veja bem como nós, católicos, somos profundamente felizes porque podemos parar em qualquer momento, irmos numa igreja e adorar Jesus. Em qualquer momento nós podemos parar o que estamos fazendo para ir na igreja e ficar em adoração a Jesus. Então aqui o Evangelho nos convida a perceber isso que Jesus está dizendo, que graça te dou, Pai, porque ocultastes, escondestes essas coisas dos grandes sábios, né, dos inteligentes, dos muitos intelectuais ou intelectualizados, e revelastes aos pequenos, aos simples. Quantas pessoas, por serem tão inteligentes, e é bonito ser inteligente, não é problema nenhum, mas não tem tempo para adorar Jesus. Não tem tempo para adorar Jesus. Não tem tempo para adorar Jesus. E é muito perigoso isso para nós. Nós somos felizes, precisamos aproveitar essa felicidade de termos a presença real do nosso Senhor com mais zelo, com mais amor. Olha, se você já faz isso, saiba que você é tão feliz de poder parar para estar com Jesus, adorá-lo, rezar, adorar por aqueles que não adoram, fazer essa entrega generosa da sua vida, da vida dos seus, da vida daqueles que te cercam, entregando a Jesus. Como é importante nós saborearmos que evangelho rico para nós hoje, que quer nos trazer de volta para reconhecer que a Igreja Católica, que a nossa igreja, nós temos a presença real do nosso Senhor, aquilo que os profetas quiseram e não tiveram, mas nós temos. Então que nos citamos assim, felizes, e podermos sermos anunciadores desta grande verdade. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a ter a nossa casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo de Maria, nos dê essa simplicidade de acolhermos Jesus todos os dias em nossos corações e lhe sermos fiéis. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.